Boa noite, amigos que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Convido os amigos para abrirem suas Bíblias, caso você tenha, em Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 6. Êxodo 32, versículos de 1 a 6, e assim diz a palavra do Senhor. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante de Deus e, apregoando, disse: Amanhã será feita ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através desta reflexão, para que em tudo seja glorificado o Teu nome, nossas vidas edificadas. E abra o entendimento de todos, para que entendam a Tua palavra e ela seja aplicada à vida de cada um. Te pedimos no nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Israel quebra aliança com Deus. Israel quebra aliança com Deus. Deus havia dado os mandamentos a Israel para que obedecesse, para que seguissem. Os 10 mandamentos falavam da vontade de Deus para o seu povo. Os 10 mandamentos diziam o que os israelitas deveriam fazer e como agir diante de uma nação ou de nações que não seguiam a Deus e seguiam outros deuses. Essa quebra de aliança de Israel com Deus é uma demonstração da impossibilidade do ser humano obedecer à lei de Deus. Isso nos mostra essa realidade do ser humano, que ele é impossível por si mesmo. Que o homem, ele não obedece à lei de Deus em tudo. É impossível o homem obedecer à lei de Deus. Bem, não sabendo o que havia acontecido com Moisés, o povo resolveu fazer uma imagem a Deus. O povo imaginou talvez que Moisés tivesse morrido. Algo sério teria acontecido com Moisés. Por causa disso, então, o povo resolveu fazer uma imagem que substituísse a Deus. O povo imaginava que era Moisés quem tinha tirado ele do Egito. Esqueceu que não foi Moisés. Moisés foi apenas um instrumento que Deus usou para libertar o seu povo das garras de Faraó. Mas ainda disso, se fazerem esse bezerro de ouro, oferecer um culto idólatra a esta imagem, isto é abominável aos olhos de Deus. Então, este culto era um culto imoral, porque não era aprovado por Deus, não era um culto que glorificava a Deus. Então, isso mostra que o pecador, mesmo tendo conhecimento da lei de Deus, ele, o pecador, também tendo conhecimento da vontade de Deus, procura afastar-se de Deus. O homem, ele tem conhecimento de Deus, da lei de Deus, mas com tudo isso, ele não procura aproximar-se de Deus, ele procura afastar-se de Deus. Exemplo, hoje você olha hoje, não só no Brasil, mas no mundo afora, o problema da Covid,
E as pessoas têm conhecimento de Deus? Têm conhecimento de que a Bíblia diz que peste e fome, tudo isso viria no final dos tempos? Tem, mas querem aproximar-se de Deus. E muitos pedem a bênção de Deus, muitos têm conhecimento de que Deus pode proteger, mas também não querem saber de Deus. Então, mas Deus podia ter exterminado todos os israelitas. Deus poderia ter exterminado todos os israelitas. Mas Ele não fez isso. Ele não fez porque Ele ouviu o pedido de Moisés e por amor aos que não praticaram a idolatria, Ele não procurou destruir. O amor de Deus é incondicional. E Ele, então, ouvindo o pedido de Moisés, que não destruísse os israelitas, porque era povo de Deus. Moisés pensava, então, no nome de Deus. Primeiro que Deus havia tirado os israelitas do Egito. E Moisés disse a Deus: como então vão pensar os egípcios de ti? Tirasse eles do Egito para matar aqui no deserto? Então Deus atendeu o pedido de Moisés. Mais 3.000 pessoas morreram, 3.000 homens morreram, porque esses provavelmente eram os líderes, da rebelião, da idolatria, chefes de família que haviam conduzido outros à rebeldia. Então, esses 3.000 morreram. E o que nós vamos então olhar aqui? Somente a tribo de Levi respondeu ao chamado. O momento era de ação rápida, era uma ação de juízo e não podia ficar sem uma resposta. Quando Moisés viu aquilo que ele desceu do monte, que ele havia quebrado as tábuas, e ele então trouxe, ele estava mostrando para aqueles israelitas o que eles haviam feito de errado, o juízo de Deus. Eles haviam quebrado a lei de Deus, quebrado a aliança com Deus. Moisés estava mostrando também quando estava quebrando aquelas tábuas. E olha só uma coisa rapidamente, Moisés disse assim: agora quem é de Deus, passa para cá, venha para cá. E somente a tribo de Levi respondeu. A tribo de Levi passou para o lado, estava Moisés, e ficou com Moisés. A tribo entendeu o seguinte, que na hora de tomar decisões importantes, na hora de se obedecer a Deus, não tem que haver neutralidade. Você não pode ficar neutro, você não pode ficar em dúvida, será que eu faço isso ou não? Você também, mesmo que seja qualquer parente, sendo parente ou não, você não pode ficar neutro, você não pode também ficar do lado do erro. A espada, ela mostrava o juízo de Deus com a finalidade de preservar a honra e a glória dele. Então, Moisés disse: olha, pegue cada um a sua espada e mate todo idólatra, mate todo aquele que estava na idolatria. 3 morreram. Como eu disse, provavelmente seriam aqui os cabeças, os líderes que estavam na frente de tudo isso. Mas por causa do pecado dos israelitas, Deus decidiu não habitar com eles. Os israelitas haviam pecado, afrontado a Deus. Por isso Deus não quis mais habitar entre eles. Porque ele não quis, para não consumir o povo. Êxodo 33:3, ele diz para que ele não destruísse, não matasse o povo, que o povo não fosse consumido, então ele não iria mais andar com o povo. Mas era impossível a nação andar no deserto sem a orientação divina, sem a presença de Deus, porque a presença de Deus era indispensável para eles. A presença de Deus com eles falava de vitória, a presença de Deus com eles falava de força, de coragem, de ânimo. Então, era somente o poder de Deus que poderia dar vitórias a eles. E lembrando de uma coisa, que Moisés disse isso para Deus, Moisés falou para Deus, e Moisés vai dizer que o Senhor disse que estaria com ele. Moisés não queria o anjo indo com eles, mas sim Deus, e Deus disse a Moisés que iria. Então, em nossa peregrinação na terra, nós não podemos andar sem a presença divina. Nossa vida espiritual não pode ser vivida sem Deus, sem a orientação divina, sem a orientação da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus para nos conduzir dia por dia, nos orientar nessa peregrinação que aqui nós vivemos.
Deus reescreveu os 10 mandamentos. Ele reescreveu os 10 mandamentos, reafirmando a sua aliança com Israel. Aquela aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Estava dizendo que ela estava mantida, era uma aliança incondicional. Não dependia dos israelitas. Ele havia prometido que iria colocá-los na terra prometida, em Canaã. Ele não falhou, mas os israelitas falharam. Então, por causa da idolatria, Israel tornou-se uma nação cega para os símbolos messiânicos. A idolatria cegou Moisés, cegou os israelitas, deixou eles cegos para os símbolos do Messias, para os símbolos que falava de Jesus Cristo. O Messias do Velho Testamento significa Senhor, que é Jesus Cristo. Era Jeová, o Jeová do Antigo Testamento. Era o Senhor, que hoje também é Cristo. Israel ficou cego por causa disso. Nos diz a Bíblia que o Deus deste século cega o entendimento. Israel até hoje está cego em relação a Jesus Cristo. Mas essa cegueira não é definitivamente. Ela tem um tempo. Ela tem um tempo. Israel vai perder essa cegueira. Ou seja, a cegueira vai cair de Israel. E quando isso vai cair? Essa cegueira vai cair quando Israel reconhecer a Cristo como Messias. Isso vai acontecer lá na frente, na tribulação, quando reconhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o verdadeiro Messias, o Messias do Antigo Testamento. Então a cegueira vai cair. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Satanás enganou a nação, levando-a a ignorar a glória de Deus que se pousa sobre o monte Sinai. Ali naquele monte estava a glória de Deus. Naquele monte Israel via a presença de Deus. Mas Satanás levou Israel a se enganar com isto, a fazer um bezerro de ouro. Então, Israel trocou a glória do Senhor por uma imagem abominável. Israel trocou a glória de Deus por uma imagem abominável que Deus reprovou. Dessa maneira, Satanás ele faz. 2 Coríntios 3,14, 3,17, até o versículo 4 do capítulo 4. O apóstolo Paulo vai falar disso, como é que Satanás engana. Ele engana as pessoas. E hoje, Satanás tem cegado as pessoas. O Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam e não compreendam a palavra de Deus, para que não vejam a glória do Senhor, para que não ouçam o Evangelho, entendam e compreendam e sejam salvos. É assim que Satanás trabalha, é dessa maneira. Ele trabalha de todos os jeitos para impedir que as pessoas sigam o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. O homem tem procurado de todas as outras maneiras vários caminhos para chegar ao céu, vários caminhos para ter comunhão com Deus, mas a Bíblia nos mostra que há um só caminho, é Jesus Cristo. Fora de Cristo não há como o homem encontrar-se com Deus. Fora de Cristo não há como o homem agradar a Deus, pois só Cristo sabe como o homem deve agradar a Deus. A primeira coisa é o novo nascimento, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o enviou para salvar a todo aquele que nele crê. Veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, meu amigo, lembre-se disso. Deus, ele é cheio de graça e misericórdia. E a misericórdia dele, a graça do Senhor, graça é algo imerecido que o homem não merece. Graça não é uma imposição, mas aqueles que rejeitam o presente de Deus também sofrerá o juízo divino. Sofrerá o juízo divino. E você nessa noite está convidado a seguir a Cristo. Cristo morreu por você, ressuscitou e está hoje na presença do Pai. Não seja que nem Israel, continuando na cegueira espiritual, em não querer reconhecer a Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo. E você hoje que está também, meu amado irmão, desviado dos caminhos do Senhor, saiu, abandonou, foi para esse mundo, esqueceu da glória de Deus, e esse mundo como um Deus que engana, um Deus fútil e um Deus abominável. Volta para Cristo enquanto há tempo.
Volta para Ele, porque assim o Senhor, como Ele perdoou Israel, não destruiu, Ele perdoa você também. O Senhor te espera, aguardando que você volte para ter comunhão com Ele. Nós vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Age com Teu doce Espírito no coração daqueles que ouviram a Tua palavra, para que haja, Pai, salvação para os que não foram, ainda não são salvos. E haja, Pai, reificação de vida para aqueles que outrora te serviam, mas já não estão mais te servindo. Que eles possam, Pai Santo, ó Deus, voltar-se para Ti, pedir perdão dos seus pecados e assim ter comunhão contigo. Ó Deus, nós te pedimos, salva a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém.